Mordomia cristã é como é chamada a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a ele. A Bíblia diz claramente que somos mordomos de Deus nessa terra. Nossa vida, família, casa e bens são do Senhor e devemos administrar tudo isto vivendo intensamente para Deus com tudo que Ele nos confiou. Parte do nosso dinheiro volta a Deus na forma de contribuições, mas o que não damos não deixa de ser dele e deve ser empregado corretamente. Este é um princípio poderoso na vida do cristão e deve ser entendido e vivido antes mesmo da contribuição, que é só um pequeno aspecto da mordomia. Campanha Nacional. Sou dizimista e ofertante. Sou mais um da nação avivalista. Glória a Deus, aleluias. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos, pela família. Obrigado por permitir nós entrarmos aí em sua casa através desta televisão, através deste smartphone ou do computador. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela sua família. Desde já quero te pedir para compartilhar esse vídeo, para curtir ele. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Sempre há uma palavra de Deus, há uma palavra do Senhor para os nossos corações. Quero orar com você para iniciarmos este culto de hoje, culto de novos talentos, pois temos a certeza que Deus tem uma palavra para nós nesta noite em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus e Pai. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos presenteando de estarmos aqui. Pedimos a Ti, fala conosco neste culto, usa os louvores, usa a palavra, que possamos ser edificados e fortalecidos pelo Senhor. Que toda a glória, todo louvor e adoração seja dada e entregue ao Senhor, para a Tua glória, meu Deus e meu Pai, para o Teu louvor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Então, neste momento, vamos louvar ao Senhor dos Exércitos com o ministério de louvor em nome de Jesus. Espírito
sua vida. Você que está aí assistindo essa live nessa noite, que Deus venha tocar na sua vida, derramar o Espírito Santo dele sobre você. Em nome de Jesus, tirar do seu coração todo medo, tirar do seu coração toda angústia, tirar do seu coração toda depressão, tirar do seu coração toda ansiedade. Peça para que o Espírito Santo haja na sua vida, em nome de Jesus. Adore o Senhor,
louvor tremendo, que cânticos maravilhosos que Deus nos presenteou. Louvado seja o Senhor. E agora nós estaremos então passando para a palavra do Senhor. Hoje é culto de novos talentos. Estará ministrando a palavra do Senhor um jovem da nossa igreja, o jovem Marcos Felipe, vai estar trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus pela vida dele? Senhor, usa teu filho, fala conosco nesta noite, que possamos ser edificados pela tua palavra, que possamos ser fortalecidos pelo Senhor, para a glória e louvor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, escudo de terça. Eu peço a Deus que o Senhor venha falar no seu coração através dessa palavra que estarei ministrando. Peço que os irmãos abram em Josué, capítulo 1, do verso 1 até o 9. E sucedeu que, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti, todos os dias de sua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela. E dela não se desvieis, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Irmãos, esse livro de Josué é um livro que me chama muita atenção. Não só pela a reconquista de Canaã, mas sim pela fé. A fé de Josué e de muitos homens valorosos daquele tempo. Como todos já sabem, Josué foi um grande líder. Foi colocado por Deus. Durante o ministério de Moisés, Deus disse a Moisés que Josué seria o seu sucessor. Mas por que Josué foi escolhido? Por que não poderia ser Caleb ou outra pessoa, um líder tribal? Por quê? Aí, irmãos, devemos voltar em Números, no capítulo 13, no verso 25 ao 29, que diz: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, Essédes. E tornando, deram-lhe conta a eles e toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra. Encontraram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes, e muito grandes, e também ali vemos os filhos de Anak, os Anaquins. Os Amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Agora no capítulo 14, no verso 1 ao 9. Então levantou-se toda a congregação, alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou mesmo, se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantamos um capitão, e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor,
e não tem mais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não temais. Neste verso, irmão, vemos que o povo mostrava uma falta de confiança no Senhor, mostrava uma falta de fé. Mesmo que Deus fez tantas maravilhas no Egito, durante a sua caminhada no deserto, o povo ainda murmurava, não cria no Senhor ainda, porque o medo cegaram eles, pois o medo ele faz cegar a fé, e não conseguimos ver o agir de Deus. Mesmo que pareça que parece que Deus não está agindo, nossa vida não conseguimos ver, mas Deus está agindo. Pelo meio da fé, Moisés, Caleb e Josué tiveram fé que Deus estaria cuidando deles a todo o caminho. E naquela terra tinham os chamados Anaquins, os filhos de Anak. Eram gigantes, homens de grande estatura. E tinha muitos povos numerosos naquele tempo, povos fortes, com grandes cidades. Mas o povo ele via só o físico, mas não via o espiritual, a fé. Porque um Deus que jogou 10 pragas no Egito, que faz cair maná no meio do deserto, que faz um redemoinho para cobrir toda Israel do calor e faz um redemoinho de fogo durante a noite para aquecê-los. Como que não crê num Deus assim, num Deus tão maravilhoso, tão amoroso? Infelizmente, até nos dias de hoje tem isso. Mas, infelizmente, haviam aqueles que não tinham fé, pois o medo dominou seus corações. E vemos no capítulo 14, infelizmente, o verso 4 mostra que eles queriam alguém para guiá-los de volta ao Egito. Mas no verso 6, Caleb e Josué se mostram firmes, confiantes no Senhor. Dessa forma, o Senhor se agradou deles. Aí vemos por que Josué foi escolhido como novo sucessor de Israel. Porque Josué era um homem de fé. Mesmo jovem, ele viu aqueles inimigos, mas não temeu, pois o Senhor estava com eles. Pois o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. E muitos, quando Josué se tornou líder, muitos duvidaram que Deus o escolheu. Por que tem que ser Josué? Mas ninguém lembra quando Moisés mandou eles a terra de Canaã, antes de entrarem, para ver como era a terra. Josué e Caleb foram totalmente dispositivos, tiveram fé, viram as maravilhas que o Senhor iria fazer, mesmo que Deus ainda não fez, mas devemos olhar com a visão espiritual lá na frente. Deus irá fazer isso. Se Deus nos trouxe até aqui, por que Ele nos deixaria morrer aqui? Mas o povo pensava de outra forma, Deus nos trouxe aqui para morrer. Mas Josué e Caleb não, foram totalmente ao contrário. Viram lá na frente os olhos espirituais. E mesmo que Canaã já pertencia a eles precisavam reconquistá-la novamente. Irmãos, sempre quando passamos por dificuldades, nossa fé é testada, como foi testada no tempo de Josué. Pois a caminhada de Josué não foi nada fácil. Pois um líder tem um papel fundamental. Ele carrega muitas coisas no ombro. Algumas vezes perdemos a fé em tempos de crise, igual essa crise que estamos passando, essa pandemia. Mas devemos crer que o Senhor já está trabalhando, está no controle de tudo. Ele não olha para Jesus e fala, meu filho, o que eu faço? Ô Espírito Santo, o que eu faço? Não, Ele está no controle de tudo. Ele não precisa da ajuda do homem, de ninguém. Ele está no controle de tudo. E devemos confiar no Senhor, como Josué fez. Viu aqueles povos, mas não se amedrontou, não sentiu medo, pois o Senhor estaria guiando eles. Aí, depois de algum tempo, Josué mandou 2 espias a Jericó, uma cidade impenetrável, com muralhas gigantes. Depois que eles voltaram, Josué mandou o povo hebreu passar o Jordão. Eu creio, irmãos, que quando Deus falou que para Moisés passar o Jordão, o povo, com certeza, muitos sem fé, eu acho que, não olharam com os olhos da fé. Como é que vamos passar esse Jordão? Esse Jordão é fundo, essas águas não param. Mas eles não lembram o que o Senhor fez no Mar Vermelho, quando Israel estava encurralada pelo mar e por Faraó que estava vindo, mas Deus abriu, por meio da fé de Moisés. Irmãos, a fé é algo fundamental em nossa vida. Não podemos fazer nada sem a fé. Toda obra sem fé é morta. Devemos sempre
fazer a obra com fé. Mesmo que você ache que essa obra que você está fazendo, eu acho que o Senhor não vai me recompensar. Não pense assim. Toda obra é válida para o Senhor, mesmo que o homem, qualquer um, seja da igreja, seja da tua família, seja qualquer um que falar que essa obra não vale, mas para o Senhor vale sim. E Josué, quando foi passar o Jordão, eu creio que alguns líderes, algumas pessoas tentaram fazer que Josué desistisse. Como é que vamos passar esse rio? Como é que vamos passar? Mas Josué, como fez Moisés também, ele teve fé. Teve fé que Deus estaria cuidando de tudo. E, irmãos, Deus abriu novamente o Rio Jordão. E o povo passou naquele rio. Enxutos, secos, não se molharam nada. Todos passaram. Mas, infelizmente, muitos não creram ainda. Com certeza duvidaram da liderança de Josué, duvidaram de Deus. E quando chegou o tempo que Josué ia atacar Jericó, Deus que mandou que ele rodeasse a cidade por 7 dias. E no 7º dia, Deus mandou ele rodear a cidade 7 vezes, que na 7ª vez eles tocariam a trombeta e as muralhas cairiam. E Josué fez que todo o exército gritasse e as muralhas começaram a cair. Eu creio que nesse período, irmãos, muitos pensaram, por que eu rodearia uma cidade? Qual é o fundamento disso? O próprio povo também talvez pode ter falado que isso era loucura, como Josué pode isso? Duvido que Deus tenha mandado isso, por que rodearíamos a cidade? Por que não atacaremos? Mas creio que Josué continuou em silêncio, pois o sábio ele se cala perante o tolo. O sábio ele tem a fé, ele deixa Deus trabalhar. Mesmo que pareça impossível você pular uma muralha, mas Deus a destrói para você. E na 7ª volta, quando as trombetas tocaram, as muralhas de Jericó caíram ao chão. E o povo hebreu destruiu todo aquele lugar. Os seus animais, as pessoas e seu rei. Irmãos, não olhe para a muralha que está na tua frente. Olhe para Deus, porque Ele é maior que ela. Deus é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, é o mesmo que criou, que fala em Gênesis no começo, Ele criou a terra, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que faz milagres até hoje, Ele nunca mudou. Só que devemos ter fé, devemos agir, devemos louvar o Senhor. Se o inimigo falar para você desistir, que isso não vale de nada, mesmo que alguns da sua família, mesmo que seja alguém dentro da igreja falando, não, desista, isso não vai acontecer, desista. Mas creia, fique em silêncio, comece a adorar, vai no teu quarto, comece a adorar, busque Ele no secreto, pois Deus vai te atender. Igual a missionária Daina disse no quinta-feira, Deus é aquele que vê, o que ouve e o que age. Mesmo que você ache que a sua oração não foi recebida, Deus foi recebida sim. Foi recebida. Deus sempre ouve a nossa oração. Só que devemos ter fé que Deus vai agir, pois Deus tudo vê, tudo ouve e age. E continuando, irmãos, depois que Josué teve essa vitória perante Jericó, o próximo reino dele seria Ai. Era um reino que não era tão forte assim como os reinos como Jerusalém, os reinos de Gibeão. Então, e continuando, Josué e Israel continuaram a seguir o que Deus tinha ordenado. Mas, infelizmente, uma primeira batalha sobre Ai, eles perderam. Por quê? Acã, conhecido como o maldito de Israel, ele pegou uma anátema. Anátema é algo maldito aos olhos do Senhor, uma capa babilônica. Isso fez que o povo hebreu perdesse a primeira batalha sobre Ai. Foram, se não me engano, 36 pessoas que morreram, ou 46, eu não me engano, eu não lembro direito, mas foi num número assim. E Israel se humilhou perante o Senhor, pensaram que Deus nos abandonou, Deus nos deixou de lado, mas não, Deus não deixou eles de lado, foi eles que se afastaram de Deus, pois Deus não se afasta de ninguém e não se esquece de ninguém.
Mas depois que isso aconteceu, Deus falou com Josué que revelaria quem era o culpado disso. E era Acã. Acã, quando Josué trouxe ele perante toda a congregação, Deus mandou que Josué apedrejasse Acã e sua família e queimasse todos os seus bens. Irmãos, quantas vezes fazemos como Acã? Algumas vezes pensamos que nossa, é tão bonito aquilo lá, é tão lindo aquilo lá. Pensamos que é bom, mas perante os olhos do Senhor não é bom. E quantas vezes nós fazemos que, ninguém está vendo mesmo, então por que eu não posso fazer? Por que eu não posso pegar aquilo? Por que eu não posso fazer isso? Quanto mais você faz isso, quanto mais nós fazemos isso, nós colocamos debaixo do tapete, como Acã fez. Na Bíblia fala que Acã escondeu a capa babilônica e os espólios de guerra debaixo da tenda dele. Quantas vezes, irmão, nós, em vez de conversarmos ao Senhor, não que o Senhor não está vendo o que estamos fazendo no oculto, mas algumas vezes Ele quer que a gente fale com Ele, converse com Ele. Senhor, eu fiz isso, me perdoe. Mas Acã foi ao contrário disso, Acã não fez isso. Com os olhos da ganância, ele pegou uma capa babilônica e muitas coisas amaldiçoadas de Jericó. Isso fez Israel cair, infelizmente, nessa batalha. E quantas vezes, irmãos, nós colocamos debaixo do tapete nosso pecado? Quanto mais fazemos isso, pensando que isso não vai nos afetar sim. Talvez agora ninguém vai se descobrir, talvez você até morra e ninguém vai descobrir isso. Mas para onde que você vai? Para onde escondendo essas coisas? Por isso que devemos sempre conversar com o Senhor. Devemos conversar com os líderes espirituais, falar com eles. Não devemos esconder o nosso Deus, devemos conversar. Conversar é ótimo, principalmente com Deus. Converse com Deus. Não se martirize pelo erro que você está cometendo, mas sempre busque a Deus para que Deus te mostre a direção correta para superar esses erros, pois Deus sempre mostra. Irmãos, no verso 10 de Josué, no capítulo 10, perdão, de Josué, vai falar sobre a maior batalha que Israel teve naquele tempo, que foi contra 5 reis. No verso 3 diz: pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon. Ele e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Irmão, Gibeão era um reino que, por causa de tantas maravilhas que Deus fez, os hebreus ficaram famosos em Canaã. Ficaram muito famosos. E essa fama foi além de Canaã. Então, o Gibeão sentiu medo e se infiltrou dentro de Israel. Só que descobriram que o rei de Gibeão estava no meio deles. E Israel, com certeza, estaria a pena de morte, mas Josué e os líderes juraram proteger Gibeão, esse reino. Só que quando descobriram, pegaram ele como servos, agora serão servos para sempre, em geração em geração. E já que o rei de Gibeão está junto com Israel, então quer dizer que o reino de Gibeão, vamos se dizer, não pode ser desamparado, porque Josué jurou com os líderes que protegeriam o rei de Gibeão e os gibeonitas. E esse rei de Jerusalém, ele descobre que Gibeão fez paz com Israel e quer lutar contra Gibeão. Só que um soldado gibeonita chegou a Josué e disse: nos livras dele, pois o Senhor jurou perante o seu Deus que nos livraria. Venha nos livrar. E Josué, com todo o seu exército, foi lutar contra esses 5 reis. Irmãos, 5 reis com exércitos poderosos. Jerusalém, o rei Adonisedeque tinha um reino poderoso, com armas poderosas. O rei Oão era um rei que tinha povos numerosos, soldados firmes mesmo.
Jarmute era um rei que era ótimo em estratégia militar. E o rei de Eglon, que tinha vários soldados, era numeroso. E durante essa batalha, muitos hebreus ficaram com medo, pois enfrentar 5 reis, 5 exércitos de uma vez, misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Irmãos, como Deus é maravilhoso, amoroso, Ele é incrível. Durante quando Josué estava lutando com o exército contra esses 5 reis, Deus fez o sol parar. Irmãos, Deus fez o sol parar. Não só, mas cientificamente a Terra parou, porque a Terra dá volta em volta do Sol perante seu eixo, né? A Terra parou, mas naquele tempo eles não sabiam como funcionava, né, o sistema solar, e Josué pediu que ao Senhor parasse o Sol. Então o Sol parou e a Lua também. E Deus mandou saraiva no meio de lá, fez chover fogo. E os reis, com certeza, os 5 reis ficaram apavorados. Meu Deus, que Deus é esse que faz essas maravilhas? Mesmo que soubessem, né, das outras maravilhas que Deus fez, mas não creram. E tiveram que ver com os próprios olhos as maravilhas que Deus fez, né? E Josué, com o exército, saiu vitorioso perante Adonisedeque e os 4 reis. E esses reis, eles se esconderam num vale, dentro de uma caverna. Só que eles não fugiram da pena de Deus, porque em livros históricos mostra que esses reis cananeus, eles eram muito maus, eles eram maus com o próprio povo, faziam sacrifícios humanos horrendos. E Deus não se agradava disso. Daí a pena deles foi enforcamento. Ficaram até de tarde, depois pegaram os corpos deles e colocaram num vale, e colocaram pedras em cima deles até hoje. Saiu à memória o nome desse vale. Mas Josué, junto com outros líderes, enterraram esses corpos perante pedras. Irmãos, vemos que mesmo com tantos inimigos à sua volta, tantos assim, parece que é impossível você enfrentar eles, mas você não vai enfrentar eles mesmo. Quem vai enfrentar eles por você é Deus, pois só o Senhor consegue destruir exércitos, pois Ele é o Senhor dos exércitos. Irmãos, se você estiver cercado por tantos inimigos assim, clame ao Senhor, pois Ele vai te livrar da mão dos inimigos. Pois o Senhor é misericordioso. Ele não desampara ninguém, não esquece de ninguém. E depois disso, irmãos, o Josué, na Bíblia fala que ele venceu 31 reis. 31 reis. Depois dessa grande batalha que Israel teve, os povos cananeus, eles ficaram amedrontados, ficaram com medo de Deus. Pois Deus fez muitas maravilhas através dos hebreus, né? Os hebreus eram um exército poderoso também, porque Deus os abençoou fortemente. E o povo hebreu se destacava porque até hoje um soldado israelita ele pensa 10 vezes na frente do que um soldado normal. Eles improvisam as batalhas. Por isso que na década de 40, se não me engano, teve a batalha dos 6 dias, se não me engano, uns 7 ou 6 dias, que Israel saiu vitorioso. Irmãos, o que aconteceu no livro de Josué aconteceu em 1940, na década de 40, quando Israel teve o seu próprio país, né? Teve a independência de Israel. Israel nasceu em 1948. Só que os árabes não aceitaram isso. Então, todos os árabes, os egípcios, o Irã, o Iraque, vários outros árabes que estavam ali em volta, lutaram contra Israel. Só que o Senhor, como fez em Josué capítulo 10, ajudou eles a vencer. Porque os soldados israelitas, eles pensam 10 vezes na frente com um soldado normal. Pois Deus capacitou eles. Irmãos, diz histórias por aí que os soldados israelitas chegavam em poucos números perante vários soldados árabes, e os árabes se rendiam na hora. Porque diz alguns historiadores que eles viram seres poderosos atrás dos soldados israelitas, só que os israelitas ficaram sem entender o que está acontecendo, por que todo mundo está se rendendo tão rápido assim? Irmãos, quando Israel lutou contra o Egito na década de 40, nenhum soldado foi morto, porque quanto mais Israel entrava em terras que pertenciam ao Egito, mais os soldados egípcios se rendiam,
porque eles viam seres imensos atrás de Israel, eles se rendiam na hora. E como Deus é maravilhoso, né? Irmão, se Deus fez isso com Israel, tantas coisas, mesmo que Israel não merecia nada, mesmo que não merecemos nada, Deus é misericordioso. Não permita que o diabo coloque na sua cabeça que você não é nada, que você tem que ser perfeito. Irmão, você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, você vai errar. Não se martirize por isso. Mas tente sempre buscar ao Senhor para que esses erros sejam corrigidos por Ele. Primeiro temos que ter atitude, lutar contra isso. E eu digo uma coisa, irmãos, seja como Josué, mesmo em tantas diversidades, tribulações, guerras, mortes, perdas de amigos, familiares, tenham fé que Deus está no controle de tudo, pois o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele nunca desampara. E o livro de Josué, irmãos, é um ótimo livro, fala muito sobre a fé. E eu falo para os irmãos, leiam esse livro, é um livro maravilhoso, muito bom. E pela fé de Josué e muitos homens valentes daquele tempo, o povo hebreu conseguiu reconquistar Canaã. Mesmo que Josué já estava numa idade avançada, ele conseguiu com a fé dele, conseguiu. E irmãos, eu digo uma coisa a vocês, é ano de milagres. Se você quer seu milagre, se você quer sua bênção, você tem que lutar por ela. Vai vir lutas, sim, ó. Você tem que ver aqui, ó. O livro de Josué fala, vai vir lutas. Canaã era a terra prometida deles, mas Deus não disse que não haveria lutas. É uma coisa quando queremos um milagre na nossa vida, quando queremos uma bênção, devemos lutar contra isso. Devemos lutar contra as adversidades, ter força para aguentar as lutas. Irmãos, busquem a Deus. Se você quer um milagre, busque a Deus, clame a Ele. Resista ao diabo. Pois não faça que nem Acã, porque quando algumas vezes nós fazemos que nem Acã, escondemos o nosso pecado, pensando que Deus não vai ver, nós perdemos a nossa bênção. A nossa bênção já está em nossas mãos. Só que devemos se apossar delas. Só que muitas vezes nós, no meio da caminhada, não temos força suficiente e perdemos. Mas creia no Senhor, creia, não perca a esperança nele. Pois o Senhor, Ele sempre está junto com você. Muitas vezes eu pensava que Deus não me deixou de lado, me colocou para sofrer, eu fui escolhido para sofrer. Não, o problema é que eu me afastei de Deus, Deus se afastou de mim. E eu digo de novo, irmãos, tenham fé, lutem pela bênção de vocês, pelo milagre de vocês, tenham fé, creiam. Eu repito novamente, Deus é aquele que vê tudo, Deus é aquele que ouve tudo, Deus é aquele que age. Irmãos, tenham fé sempre, principalmente nesse tempo de crise, pois Deus vai agir e está agindo. Vamos abrir nossos olhos espirituais, vamos ver lá na frente já. Fala, Deus vai fazer isso, eu creio em nome de Jesus. Tenham fé, irmãos, não deixe que o inimigo use pessoas para desanimar. Eles são marionetes na mão do diabo, infelizmente. Tenham pena delas, orem por elas. Amem os seus inimigos. Irmãos, e com a fé podemos tudo. Mesmo que não conseguimos ver ela, né? Mas conseguimos junto com o Senhor. Irmãos, é isso, e eu peço que os irmãos continuem firme, em frente, lutando. Eu quero fazer uma oração com os irmãos, você colocar de pé aí na tua casa, tá? Peça ao Senhor, tenha fé nele, pois fale com ele neste momento, pois ele vai falar com você. Em nome de Jesus. Senhor, clamo a Ti, Pai, pelos Seus filhos que estão ouvindo. Que o Senhor venha tocar no coração deles, Senhor. Ô Espírito Santo, vai na frente, tocar cada coração agora. Que essa palavra entre no coração deles, Senhor. Que esse livro, Pai, de Josué, que esse livro que fala sobre a fé também, Pai, não só em tempos de guerra, Pai, mas sobre a fé em tempos de guerra, a fé no Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor renova as forças deles no tempo dessa crise. Que o Senhor venha dar força para cada um dos seus servos, Senhor. Que o Senhor venha fazer milagres no meio deles. O Senhor venha usar eles para fazer milagres. Que o Senhor abençoe grandemente eles, Senhor. A família, os amigos, todos eles, Senhor. Abençoe aqueles, Pai, que estão passando não só
pela crise da pandemia, aqueles que estão, infelizmente, infectados com ela, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor cure elas. Envia um servo do Senhor para curar elas, Senhor. Usa, Senhor, usa seu servo, Senhor. Capacita eles, Pai. Balança esse planeta, Senhor, balança. Traz cura sobre esse planeta. Pois o Senhor está no controle de tudo. Eu creio em nome de Jesus. O Senhor está cuidando de tudo. Eu creio. Amém. E essa é a palavra, irmãos. Eu espero que me perdoe por qualquer coisa que eu falei errado aqui. Mas peço que os irmãos continuem firmes. Eu falo novamente, tenham fé no Senhor, pois Ele fará milagres no meio da tua família, dos seus amigos. Beijão, hein? Meu Deus, que palavra tremenda, que palavra de Deus. Nós temos a certeza aí que vamos vencer as situações, as lutas, não podemos desanimar, não podemos retroceder, que tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através das nossas vidas. Muito obrigado por estar conosco cultuando ao Senhor. Obrigado por permitir adentrarmos a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe sua família poderosamente em nome de Jesus, toda a sua casa. Esteja atento às programações da igreja. Quinta-feira nós teremos aí o nosso culto às 8 horas, culto Eu Viverei Milagres. Também teremos no domingo a Escola Bíblica Dominical Online aqui pelo YouTube, às 9 da manhã e à noite às 19h30, aquele maravilhoso culto de celebração ao nosso Deus. Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Vou estar impetrando as bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que reine e repouse sobre cada coração, desde agora e para todos sempre. Quem recebe diz amém. Oh, glória! Um beijo no coração. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Estende a tua mão.